Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 2 de julho de 2025, 21h06. Estamos a 627 dias do término da geração da figueira. E vou dizer para vocês, com as notícias que a gente tem aí, é isso mesmo, a coisa tá correndo rápido, muito rápido. Nós temos que estar alertas, precisamos estar alerta, firme na presença do Pai. Shalom, Simone, firmes na presença do Senhor, porque Jesus breve voltará, não tenho dúvidas disso, não tenho dúvidas. Hoje eu passei o dia vendo muitas notícias, né? Muita notícia, escutando muita coisa, ouvindo servos do Senhor também, né? Paz do Senhor, Vânia. E não dá para ter dúvida que Jesus breve voltará. Tudo está dizendo que a volta dele é muito próxima. E nós temos que nos policiar. Nós temos que, nos policiar no seguinte aspecto, da gente não pecar. Boa noite, Denise. Nós temos que estar firmes na presença do Senhor. Nós precisamos nos agarrar mesmo, para valer. Cada vez que eu lembro das coisas que eu escutei hoje, eu não vou comentar tudo que eu escutei aqui, porque nem dá tempo e também não interessa muita coisa, né? Mas o que a gente escuta, nós precisamos estar preparados. E das coisas que a gente ouve, da impunidade. Boa noite, Aline. A impunidade que está o mundo, né? Hoje, o certo virou errado, o errado virou certo, né? Hoje, quem tira do outro, ele é o mesmo, ele tira do outro, ele é tido como... Ele é inteligente, o outro é que é burro de ter deixado ele tirar dele. Tá desse jeito. Boa noite, Patrícia. Entendendo? Hoje, se você perder para alguém esperto, eles vão te chamar de burro, e o outro tem o direito de ficar com o que é seu. Irmãos, é exatamente Sodoma e Gomorra. As pessoas não têm noção, as pessoas que não leem o livro de Jazar, elas não têm noção do que era Sodoma e Gomorra. Quando você lê o livro de Jazar, você tem exatamente a noção do que era aquilo. Era o que nós estamos vendo aí. Eram 5 juízes em Sodoma e Gomorra. Existiam, vou só dar uma passadinha assim, só para vocês entenderem que eu tô, porque a palavra que eu vou trazer hoje é sobre isso. No tempo de Sodoma e Gomorra, existia a sodomia lá, existia perversão sexual tenebrosa, existia festa rave lá. Você sabia que existia festa rave em Sodoma e Gomorra? Eles ficavam 3, 4 dias em festas fora da cidade, aonde ninguém tinha compromisso com ninguém. Sabe aquela música, há anos atrás, que é aquele grupo Tribalistas, né? Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, sabe? Aquela música que eles lançaram. Então, aquela música lá era Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra ia para festa rave. Só para você entender. Eles iam para festas de orgias, entendeu? E lá eles ficavam 4, 5 dias, a cidade toda, não era uma pessoa ou alguns da cidade, não, era toda a cidade. Eles iam para as festas raves, né? Que não sei como chamava na época, mas era uma festa rave. E nessas festas, boa noite, Fatinha, ninguém procurava saber quem era marido de quem que era esposa de quem, filha de quem, não.
Lá o negócio pegava feio, todo mundo se pegava. Pai com filho, filho com pai, filho com mãe, era tudo a mesma coisa. Saía de lá, voltava todo mundo ao normal, ia para casa tudo bonitinho, o marido não perguntava para a mulher o que aconteceu, a esposa não perguntava para o marido o que aconteceu, os filhos também não, as crianças também não, porque já eram desde pequenininhas acostumadas a coisas que nós estamos vendo aí, né? Que hoje virou crime, mas já estão querendo fazer que não é crime mais, não é verdade? Né? Então, Sodoma e Gomorra, quando Jesus diz Sodoma e Gomorra, é isso daí. E lá existiam 5 juízes. 5 juízes. Mas como era o julgamento de Sodoma e Gomorra? O julgamento era assim. Por exemplo, você ia lá e alguém da cidade batia em você. Você ia no juiz, o juiz fazia você pagar uma indenização de quem você apanhou. Entendeu? Não é muito diferente daqui. Aí você, como é que diz, era roubado? Você era roubado, o juiz dizia que não, que aquilo pertencia a quem roubou. Que quem roubou estava certo, foi você que não vigiou. Entendeu? Tanto que teve um entrevero com Eliezer, o Damasceno, que ele foi levar alguma coisa para Ló, né? E ele acabou apanhando no sujeito lá. E o sujeito foi requerer indenização, que ele bateu nele, agora que ele queria indenização. E ele foi lá e teve uma briga com os juízes, aquela coisa toda, e no final das contas ele pegou e bateu no cara também. E disse, agora eu também quero indenização, estamos quites então. Entendeu? Consta isso no livro dos justos. Fala sobre isso. E isso é um dos menores. O pior é o que eles faziam, irmãos, com os viajantes. Eles depenavam os viajantes, deixavam eles sem nada e deixavam eles passando fome para morrer. Eles tinham camas no meio das ruas. Camas. Tanto eles abriam as camas como eles encurtavam as camas. Então, se você era pequeno, eles começavam a desmembrar você, eles desconjuntavam você, tiravam todas as suas articulações. Você sabe o que é uma pessoa morrer com o outro tirando a perna, saindo tudo das articulações? Você sabe o que é isso? Era isso, Sodoma e Gomorra. Irmãos, nada diferente do que é hoje. Nada diferente do que é hoje. Exatamente, terra sem lei. E o mundo está que jeito? Igual Sodoma e Gomorra. Por isso Jesus falou, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Por que ele fala dos dias de Noé? Dos dias de Noé, sabe o que é? Tecnologia. Hibridização. Hibridização do homem com a máquina. Só que naquele tempo não era com a máquina, né? Naquele tempo eles faziam hibridização com os anjos caídos com as mulheres filhas de Caim. E deram os néfilins, né? Deram os néfilins. E os néfilins estão aí até hoje. E agora nós estamos vendo um monte de gente que não é gente, né? Um monte de gente híbrida. Aí você fala assim, nossa, essa pessoa ela é narcisista, ela é psicopata. Irmãos, cuidado quando você falar de narcisismo. Cuidado quando você falar de psicopata. Porque Ló demorou tanto para sair de Sodoma? Pois é, ele se acostumou. Olha as filhas dele, o que as filhas dele aprontaram. Por que elas aprontaram aquilo com o pai delas? Por que elas foram dormir com o pai delas para ter descendência? Porque em Sodoma fazia isso. Então, em vez de Ló, porque Ló ele olhou, né, a campina linda, maravilhosa, e ele não chegou habitando em Sodoma, ele chegou habitando nos arredores de Sodoma, até que Sodoma atraiu ele e ele foi morar dentro de Sodoma. E as filhas dele eram acostumadas a ver as filhas se relacionando com os pais. Por isso elas fizeram isso. Elas aprontaram com o pai, embebedaram o pai, porque sabia que o pai não ia aceitar isso. Elas sabiam o caráter do pai que elas tinham.
embebedaram ele e tiveram filhos dele. Entendeu? Elas eram acostumadas a ver as amiguinhas, faziam isso, né? Viviam na cama do pai, entendeu como é que é? E elas achavam que aquilo era natural. Nós temos que entender, irmãos. Por isso tiraram da Bíblia esses livros que não deveriam ter tirado, para que a gente não tivesse a compreensão exata do momento, entendeu? Mas Deus é tão maravilhoso que nos deu esses livros de volta. E hoje a gente pode ler esses livros e entender o que aconteceu naquele momento, entendeu? Mas voltando para os tempos de Noé, né? Então, os tempos de Noé hoje é essa parafernália que você está vendo aí, inteligência artificial. A inteligência artificial, irmãos, nada mais é que o próprio Satanás. Aquilo não tem inteligência nenhuma. Aquilo é o diabo. Cuidado quando você vai mexer com o ChatGPT. Cuidado com essas coisas. O perigo disso é muito grande. Irmão, sou sincera dizer para vocês, eu não procuro isso. O meu negócio aqui na internet, diante da presença do Senhor, boa noite, aí não lembro agora, Josi, né? Acho que é a Josi. Exatamente, a imagem passou a ter vida. Essa inteligência GBT, ô Paula, fica aí, não dorme não, que eu preciso contar a tua bênção, tá? E aí você tá aí, você me lembra como que eu vou te contar aqui. É a Josi, né? Então tá bom. Não dorme não, fica aí, que eu já vou contar a tua bênção aí. Boa noite, Fernanda. E daí, irmãos, é o seguinte, a pessoa que se agarrar na inteligência artificial, presta atenção, a pessoa que se agarrar na inteligência artificial, ela vai ficar, dificilmente ela vai conseguir sair disso. Ela vai se viciar. Porque é uma coisa viciante, entendeu? Então, cuidado. Fique no básico do básico, porque isso aqui logo vai ser tirado. Tem aí, o pessoal está avisando que até o final desse mês de julho, isso aqui vai sofrer, vai parar tudo. Eu acredito. Eu não deixo de acreditar, não. Eu acredito. Eles estão avisando que o reset vem para esse mês aqui, entendeu? Não sabemos que hora vai ser, mas sabemos que tem alguma coisa aí muito séria vindo. Se não vier, porque Deus ainda está nos dando um pouquinho mais de tempo. Mas tá bom, né? Então vamos contar as bênçãos, né? A Paula, que tá aqui, ó, Ana Paula Artesanato Portugal, ela mora em Portugal. A gente se conhece já faz bastante, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente se conhece na internet já faz quantos anos, Paulo? Uns 8, 9 anos já? É por aí, né? Nós nos conhecemos lá no grupo do Gordinho, né? No grupo do Gordinho. Tinha um gordinho que a gente... Eu nem sabia, ela que me achou, ela que me procurou. 2017, nossa, já faz tempo, hein? Então já faz, 8 anos, né? 8 anos. Olha só. Então, aí o grupo do Gordinho... Então, eu vivia falando, né? Contando as coisas que eu sabia no grupo do Gordinho. Aí ela chamou a atenção dela, as minhas falas, aí ela veio me procurar. E desde então, Apocalipse em Foco. Desde então, nunca mais a gente deixou de se falar. Já faz 8 anos que a gente se fala todos os dias, né? Então, a Paula sabe da minha vida, praticamente, já contei tudo para ela e mais um pouco, né? E hoje ela me ligou. E a gente estava conversando e ela me contando, né? Faz alguns dias que ela mandou, é que o meu WhatsApp está nesse celular aqui, senão eu ia mostrar as fotos. Passou um furacão lá, um tipo de um vendaval lá em Portugal, e nas terras que ela tem, que o Senhor deu para ela, tá? Deus deu as terras para ela, entendeu? Para ela se refugiar. Olha que coisa linda. Uma pessoa que não tinha condições, ela tá aí, ela pode falar. Ela recebeu de herança, como é que diz, uma quantia, e ela comprou as terras num lugar que não tem perigo, entendeu? Num lugar seguro. E eles estão plantando lá, né? Plantando, criando galinha, criando codorna, né? E tudo mais. E quando foi esses dias agora, faz uma semana, Paula? Boa noite, Kenny. Faz uma semana, Paula, mais ou menos, não faz? Que passou lá uma tempestade de gelo.
E ela desesperada mandou para mim as fotos, falou: Ruth, acabou com tudo, destruiu tudo. Uma semana, né? Destruiu tudo, destruiu tudo. Falei: Paula, não se incomode, Deus vai ressuscitar essas plantas. Eu creio no poder de Deus, eu creio no Deus que a gente serve. Ela me mandou as imagens, bolas enormes de gelo. Destruiu tudo, aparentemente destruiu tudo. Aí quando foi hoje, eu falei para ela desesperada: Ruth, o que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar para a cidade. Falei: Paula, fica firme porque Deus vai ressuscitar. Deus vai ressuscitar essas plantas aí. Deus vai abençoar. Eu creio no poder de Deus. Irmãos, eu creio no poder de Deus. E quando foi hoje, ela me contando, né, que as plantas estão vivas. As plantas estão vivas. Que não, o que ela achou que tinha esmiuçado, não esmiuçou. Tá todo mundo se erguendo lá, bonitão, ressuscitando. O vale de plantas secas estão ressuscitando. Shalom, Sandra. E quando foi? Acho que domingo, né, Paula? Domingo começou, eles estavam lá plantando e começou a dar um vendaval de novo. E ela lembrou do que eu contei para ela, que aconteceu comigo aqui em casa. E ela falou pro Pedro: Pedro, vamos levantar a mão e fazer como a Ruth fez. E eles levantaram as mãos e repreenderam o vento. E o vento passou da casa, da propriedade deles. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos, tá? Olha, já nasceu tudo. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que cuida daquilo que é do povo dele. Esse é o Deus que nós servimos. Que crê. Nós temos que crer, entendeu? Ela disse que falou pro Pedro: Pedro, vamos levantar a mão aqui, orar. E o enteado dela estava lá e falou, ficou olhando, apavorado de ver eles de mão levantada, e o Senhor repreendendo o vento, e o Senhor fez o vento passar para o outro lado. Esse é o Deus que nós servimos, entendeu? Esse é o Deus que nós servimos. Eu já vi Deus fazer isso comigo aqui na minha casa. O vento vinha para derrubar tudo. E eu choramingando: meu Deus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. De repente eu ouvi assim: para de choramingar, repreende o vento. E naquela hora eu levantei a minha mão, virei para o lado de lá, que era onde estava vindo o vento. Eu falei: vento, em nome de Jesus, para. Irmãos, o vento veio, mas não veio. Ele veio para cima da casa. Ele estava vindo para dentro da casa, para pegar por baixo da casa. Ia levantar tudo. Porque a força era muito grande. Entendeu? Exatamente. Nós temos que repreender. A palavra de Deus diz que pisaremos serpentes e escorpiões. Entendeu? Serpentes e escorpiões. E o vento também. Entendeu? Olha lá, no primeiro dia quebrou até os ferros da barraca que eu tinha, de tão forte, Mas Deus é poderoso, gente. Deus é poderoso. Nós temos que confiar, nós temos que aprender, entenderam? Nós temos que aprender. Busca do Senhor aprender a confiar em Deus, meu irmão. O Senhor te dá essa confiança. Ele te ajuda, entendeu? Nós temos que buscar de Deus a fé que excede, entendeu? Excede a nós mesmos, a nossa inteligência. Tem um corinho que diz assim: conta, não, esse aí eu já, o que tu precisas, conta para Jesus. Não é um outro que eu estava pensando aqui, fazendo um corinho errado. Mas é o seguinte, meus irmãos, então nós estamos perto da volta de Jesus. O que é que evidencia mais e mais a volta de Cristo, além de tudo aquilo que nós já falamos? Sodoma e Gomorra, dias de Noé, a corrupção dos homens, a maldade dos homens, governos corruptos. Exatamente. E vocês viram que está dando aquelas, como que chama?
nuvem rolo, né? Lá em Portugal, já 2 vezes já. Mas em cima disso, a natureza ela vai vir para cima do homem. Ela vai vir para cima daqueles que estão contra o poder de Deus. Eu queria que se abrisse, nós vamos fazer uma imersão no livro de Amós essa semana. Amós acho que tem 6 ou 7 capítulos, não tem mais. Amós tem 9 capítulos, nós vamos ler 9 capítulos, tá? Um cada dia. E aqui diz assim, Amós número 1, é disso que eu quero falar aqui, né? Sobre o que nós estamos vivendo. Irmãos, a gente escuta, eu não escuto o Jornal Nacional, eu ganhei uma TV do meu genro, mas eu só escuto o YouTube, só escuto pregação, coisas que concernentes ao reino do céu. Eu não escuto televisão, dessas de TV Globo, essas coisas. Isso já faz anos e anos, acho que uns 12 anos que eu não vejo uma Globo. Mais ou menos isso. Depois que a Dilmanta saiu, nunca mais eu liguei televisão para assistir essas porcarias, não. Não assisto jornal. Assisto sim, jornais sérios, jornais que são mesmo de gente verdadeira, né? Revista Oeste, Gazeta do Povo, esses aí eu assisto sim, tá? Então você fica assim. Tem também o Timeline, tá? Vocês devem assistir o Timeline, é muito interessante. Esses dias eles trouxeram uma coisa, eu vou comentar aqui com vocês. Eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram dentro do nosso território nacional, né? Os que servem ao povo, né? Os que servem ao povo enfiados em tudo quanto é tipo de ocultismo. Eles descobriram coisas assim que se você ouvir, você se arrepia. Se você ouvir, você se arrepia. Então, eles dizendo que eles estão segurando o poder no Brasil através de sacrifícios. Sacrifícios. Sabe de quê, né? Não precisa nem falar do que é, né? Eles estão segurando o governo aqui no Brasil através de sacrifícios. A coisa é muito séria, irmãos. Desde ontem que eu fiquei com essa... a gente sabe, mas você ouvir de pessoas que não têm nada com Deus, né? O Lacombe tá até se convertendo, que eu tô sabendo que a nora dele é convertida. Um outro lá parece que é meio convertido. O Alan dos Santos é meio assim, né? E é ele que descobriu tudo, entenderam? Coisa séria, irmãos, coisa séria. Coisa muito séria. Eles estão todos fora do país, né? Precisaram ir embora do país. E de lá eles estão divulgando tudo. Isso é bom para as pessoas verem, né? E nós também temos a inteligência de não dizer que Jesus está demorando para voltar, que Jesus não vai voltar agora. Não. Jesus está às portas e a coisa vai ficar feia. E nós, irmã Ruth, o Senhor vai nos guardar. Mas nós precisamos estar dentro da palavra de Deus. Nós temos um compromisso com o Pai, andar na retidão da palavra. Nós precisamos, para que Deus possa agir sobre as nossas vidas, nós precisamos andar na retidão da palavra. Vamos ler aqui. Amós 1 diz assim: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa. Você sabe que Amós não era um profeta, mas ele foi chamado para profetizar. Ele era um pastor. Ele era um pastor, mas ele foi chamado para profetizar. O que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias. Lembra o terremoto de Uzias? Está lembrado disso? Isso é citado em Zacarias 14. Rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. 2 anos antes do terremoto, olha o que eu acabei de falar aqui, entendeu? Esse terremoto é falado lá em Zacarias 14 também. E disse: o Senhor bramará de Sião. O Senhor vai gritar do monte Sião.
e de Jerusalém dará a sua voz. Ele vai bradar na terra. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Irmãos, isso aqui não são pastores qualquer, não. Vamos traduzir para os nossos tempos. Isso aqui são pastores que estão aí ceifando a vida das ovelhas. Vamos lá. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo. Vamos colocar isso aqui no macro. Vamos tirar lá do micro, do lugar deles. Vamos colocar para o mundo inteiro. O Senhor não vai retirar o castigo que ele vai dar para cada povo, segundo os seus pecados. Porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Quer dizer, colocaram nos campos de Gileade, coisa pesada. Por isso porei fogo à casa de Hazael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biqueate-Avém. E ao que tem o cetro de Bet-Edém, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Graça e paz, Andréia. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de cativeiro, todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo no muro de Gaza. Isso está acontecendo lá e vai acontecer no mundo todo. E ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdod, e que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom. Irmãos, isso está acontecendo lá. E vai acontecer no mundo todo. Deus está bradando desde o monte Sião. Esses perversos vão cair. Eles vão cair. Eles não têm noção de onde eles estão mexendo. Entendeu? Eles não têm noção de onde eles estão mexendo. Olha aqui, ó. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom. Eu vi isso aí, pastor, fiquei apavorada. Por que será, né? A lista do Epstein também não saiu, né? Sabe quem tá lá, né? Sabe quem tá na lista, né? Pois é. Sabe quem pode estar nessa lista aí também, né? Do Puff, né? Olha aqui, ó. Porque entregaram todos os cativos a Edom, que era um povo perverso, povo mau, e não se lembraram da aliança dos irmãos. É só gente grande. Inclusive, né? O Cenourinha. Pois é. Por isso, porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo. Porque perseguiu a seu irmão à espada, e baniu toda a misericórdia. Irmãos, baniu toda a misericórdia. Paz o Senhor, Aline. Presta atenção, a misericórdia está sendo banida. Os direitos que eles diziam que eram humanos, está sendo banido. As constituições, a constituição dos países que protegiam os cidadãos estão sendo quebradas. Por que está sendo quebrada? Porque para o anticristo se instalar, ele aparecer e reinar, precisa que as constituições sejam quebradas.
Olha aqui, ó, porque perseguiu a seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Por isso, porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4, não retirarei o castigo. Porque fenderam as grávidas de Gileade. Eles rasgavam as barrigas das grávidas, irmãos, para dilatarem os seus termos. Eles rasgavam, eles serravam as pessoas ao meio. Isso não está longe. O que fizeram naquele 8 de outubro, né? 8 de outubro lá em Jerusalém. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha. Que dia é esse? Já foi? Já aconteceu? Não. Às vezes acontece, né? Em batalhas pequenas, mas isso aqui é universal. Com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. Que dia é esse? É o grande e terrível dia do Senhor. Meu irmão, se você, como eu, se indigna do que está acontecendo, eu sinto dor, fora de brincadeira, eu sinto, sabe, tem horas que eu peço para o Senhor blindar os meus sentimentos de ver a situação. De ver mulheres com filhos recebendo 17 anos de pena, 14 anos de pena, porque fizeram o que não deveriam estar lá mesmo, realmente não deveriam. Mas eles não são nenhum marginal. Enquanto os marginais saem das suas prisões e vão para os seus aposentos reais, o povo de bem está entrando nas prisões. Eu não sei se vocês viram a prisão que está sendo feita nos Estados Unidos. Vocês viram? O alligator, né? Vocês viram? Toda em Jacaré por volta, né? Jacaré e cobra nos poços em volta. 5.000 leitos das prisões. 5.000 leitos. Vocês acham que aquilo é para quê? Agora é para os imigrantes. Agora, nesse momento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não tenho medo de falar o que eu vou dizer. Até aqueles que moram nos Estados Unidos, que têm cidadania, eu, se fosse eles, vinha embora. Eu vi uma mexicana até coloquei um vídeo no meu feed, ela dizendo, irmãos, quem tem ouvidos, ouça, vamos embora, aqui não é mais lugar para nós. Por que Deus está botando o povo para fora? Por quê? Porque os latinos, que são a maioria que estão lá, os brasileiros e os hispânicos devem sair o quanto antes. E se você tem pretensões de ir para lá, eu te aconselho. Aqui tá ruim? Você não sabe o que vai virar lá. Aqui vai ficar ruim? Você não sabe o que vai virar lá. Você não tem noção do que vai acontecer lá. Eu vou te dar um conselho. Volta para a tua terra. Volta para a tua parentela. Sai de lá, porque eles vão tirar, escuta o que eu tô falando, até a cidadania daqueles que conseguiram. O green card, eles vão arrancar. Não vão, agora eles estão tirando o quê? Estão tirando o direito das crianças que nasceram lá de serem chamadas de quê? De americanas, de terem cidadania americana. Tá entendendo, meu irmão? Isso é uma jogada. Mas aonde vai chegar tudo isso? Aonde? Vou te falar. Aqueles que não aceitarem a marca,
aquelas prisões serão para eles. Aqueles que não aceitarem a marca, o povo de Deus que está lá dentro, que não aceitarem serem marcados, vão habitar aquelas prisões. Entendeu? Por aqui não será diferente. Aqui nós temos, sabe o quê? As arenas. Lembra das arenas, né? Fizeram arena em Manaus. Nem, como é que diz? Time de futebol tinha em Manaus. Agora é que tem um time de futebol lá. Pra que tanta arena? Pra que tanta arena? Aqui na minha cidade, causticidade igual no holocausticidade. Não peguei a mensagem, mas eu vou tentar pegar aqui a mensagem. Olha aqui para vocês terem ideia. Como é que diz? Nós temos as arenas, né? Cabem 25, 35 mil pessoas. Eu vi o depoimento de um pedreiro que fez a tal arena do Corinthians, né? Destruir, exatamente. Então, pastor, eu vi também o seguinte, que aqui no Chile, né? Aqui no como é que é o nome? Como é que chama aquela ponta do Chile com a Argentina? Como é que chama lá, meu Deus do céu? Ai, como é que... Eu não lembro agora o nome. Mas aqui a ponta que tem do Chile com a Argentina, diz que eles vão... Boa noite, Berenice, acho que eu estava falhando aqui. Isso, a Patagônia, diz que já vão começar a construir a segunda terra prometida ali. Sim, eu entendi, agora entendi. Exatamente isso. E diz que já vão começar. E inclusive, né, a ONU hoje instituiu que Terra Brasilis tem que ser fatiada. Eu estava ouvindo aqui agora, no militarismo. O canal dos militaristas foi instituído hoje na Desorganização Mundial das Nações Desunidas, né? Que o Brasil tem que ser fatiado. Entendeu? Estão entendendo, gente? A situação? Tudo isso por quê? Porque eles precisam controlar. É mais fácil cada país controlar um determinado ponto do Brasil, entendeu? E as arenas vão abrir, entendeu? Exatamente. Muitos estão saindo, estão indo embora. Porque o governo está dando a oportunidade deles saírem, que o governo ajuda eles a ir embora para as suas terras. Os que ficarem vão sofrer horrores. Exatamente, a história se repetindo. Então, meus irmãos, presta bastante atenção. Presta bastante atenção. A nossa terra tá ruim? Tá. Vai ficar pior? Vai. Mas o Senhor vai nos guardar. Eu creio que Deus tem algo com o Brasil, porque não é possível, tem muito imigrante aqui, tem muito imigrante. E aquela revelação que Deus deu para aquela irmãzinha lá atrás, lá na Suécia, se não me engano, na Suécia, né? Ou na Noruega, acho que é na Noruega, não me lembro agora. O pastor, entre no canal do pastor Alan Capriles, escutem, ele traduziu, escutem como é que diz, o testemunho, a visão dessa senhorinha. Ela passou a mensagem para um pastor na época, isso em 1950, que a televisão ainda não existia para todo mundo, só para alguns. E ela sabia exatamente, ela dizia que uma caixa ia anunciar tudo o que ia acontecer. Uma caixa ia anunciar tudo o que ia acontecer. E ela fala que, você ouviu falar que não vai... Irmã Ruth, você ouviu falar, quem não vier deportado tem outra opção, servir o exército? Vi sim. E sabe para onde que vai? Para frente da batalha. Para ser, sabe o quê?
bucha de canhão. Vai morrer primeiro. É o que eles vão fazer. Entendeu? Mas só um louco para fazer isso, porque as famílias vão sofrer muito. A pessoa tem que pensar, sabe? A pessoa tem que pensar. Não é dinheiro só, meus irmãos. Eu sei que a gente precisa de dinheiro, mas Deus está por cima. Deus sabe de todas as coisas. Eu só digo uma coisa. Quem está na Inglaterra, cuidado. A Inglaterra já não é um país cristão. A Inglaterra é um país já da capa preta. Presta atenção, todos os países vão virar capa preta. Isso aí não tem dúvida. Mas como que Deus vai nos livrar? Nós temos pouco tempo, irmãos. Cada vez que eu vejo essas notícias, eu olho para a minha tabelinha aqui e faltam 627 dias para o término da geração da figueira. E quando eu penso que as coisas estão acelerando, o que não aconteceu em 10 anos vai acontecer em 1. O que tem que acontecer de 3 anos vai acontecer em 1, para frente vai acontecer em 1 ano só. E essa tabelinha aqui, irmãos, ela tá valendo. A gente tá vendo que ela está valendo. Presta atenção, meus irmãos, nós estamos em pouco tempo para a volta de Jesus. É tempo de se preparar, é tempo de não olhar para o que vai acontecer, mas é tempo de olhar para frente. Olhar para o autor e consumador da nossa fé, se apegar a ele. Saber que o Senhor mandará os seus anjos para nos socorrer. Boa noite, Eliane. Presta atenção, olha o que Deus fez com a Paula. Ressuscitou as plantas dela lá, que estava tudo triturado no chão. As codorninhas dela não morreu nenhuma. Tá entendendo? Deus guardou. Deus guardou. E quando foi agora... Graças a Deus que ela lembrou. Botou a mão dela para cima e expulsou, mandou o vento ficar quieto. Sabe o que chama isso, irmão? A autoridade do Espírito Santo. Nós temos que viver isso, porque nós vamos precisar de viver isso. Entendeu? Exatamente a palavra se cumprindo debaixo dos nossos olhos. Prestem atenção. E vou dizer uma coisa para vocês, e não adianta, a única coisa que nós podemos fazer, quem pode, é se afastar para cidades minúsculas, pequenininhas, patrimônio, se possível. Entendeu? Quem tem condição de comprar uma casinha num patrimôniozinho, vai embora. Vai embora. Vai para os lugares menores. Quem tem condições, faça o que tem que fazer. Porque a palavra de Deus diz, tá entendendo? Que quem tá no campo não volte para a cidade, quem tá em cima do telhado sai correndo, entendeu? Disseram que lá estão dando, exatamente, conheço um casal que veio da Inglaterra, disseram que lá está dando medo, o capa preta tomaram conta de lá, exatamente. Eu vi uma moça relatando que ela foi passear lá, que estava fazendo serviço de iFood lá, né? Diz que ela quase teve um negócio porque ela caiu num bairro todinho de capa preta e ela pensou que ela não fosse sair de lá viva. Diz que ela clamou muito a Deus para sair daquele lugar. Então, meus irmãos, prestem atenção. Se vocês não estão entendendo o que está acontecendo, pede para o Senhor te mostrar. E aqueles que ficarem na cidade, o Senhor vai guardar. De alguma forma, o Senhor vai guardar. Entendeu? O Senhor vai nos guardar. Por isso, você precisa ter estoque de alimento na tua casa, pelo menos para 6 meses. Porque você tranca a porta da sua casa, entendeu? Sim, estão tomando conta. Estão até já fazendo fábricas, né? Daquele negócio, né? Que explode, né? Entendeu? Com gerânio, né? Negócio que explode com gerânio, já estão fabricando lá como é que diz? O nosso vizinho aqui, né, do norte, entendeu? Até aquele negócio que explode com gerânio, né? Estão fabricando lá. Entenderam? Então, meus irmãos, preste atenção. Fica alerta. Coloca a tua casa em ordem.
Jesus não tarda a voltar. E eu vou te dizer, não dá ouvidos para quem está dizendo que Jesus ainda vai demorar 30 anos. Se acontecesse uma coisa dessa, que não vai acontecer, eu digo para você, não vai sobrar nem pena de passarinho para contar a história. Pois é, Patrícia, boa pergunta você fez. Olha, fora de brincadeira que eu acho isso. Não vai ser uma arca perfeita. Não vai ser uma arca perfeita. Misericórdia, 30 anos, nem... pois é. Eu acho que vai ser... Olha, eu vou contar para vocês, mais ou menos há uns 6 ou 7 anos atrás, eu estava aqui sentada, e eu estava trabalhando, mas e pensando, né? Pensando, Senhor, tanta coisa, porque o que o Senhor me mostrou que vai acontecer são coisas terríveis, né? E eu falava, Senhor, como que o Senhor vai guardar o seu povo? Que jeito que o Senhor vai guardar o seu povo? E eu aqui trabalhando e cortando a coxa e tudo mais, e eu escutei 2 vezes no meu ouvido assim, terra arrasada, 2 vezes. Passou 2 dias, isso era um domingo. Passou 2 dias, meu irmão chegou aqui. Ruth do céu, eu tive um sonho. Eu falei, mas que sonho que você teve, meu Deus do céu? Fala logo, né? Ele estava apavorado, ele chegava a estar branco. Ele falou, eu sonhei que eu via Maringá inteirinha derrubada. Todos os prédios do centro da cidade. Aqui, irmãos, os prédios são de 40 andares. Os mais baixinhos acumularam tanto lá no centro da cidade. E aqueles edifícios, um em cima do outro. Ele falou, eu corria nas ruas do centro da cidade. Travou. Eu vi que travou. Ele corria nas ruas do centro da cidade. E as ruas eram, como é que fala? Todas escuras. E ele via os edifícios e ele não via mais ninguém, entendeu? Ah, tá. Aquela moça lá, depois que uma irmã me passou que ela é uma vidente, né? Mas eu nem olhei quem era a moça, eu só vi a notícia e coloquei lá, porque é exatamente aquilo. Ela é vidente, mas ela falou a verdade. Eu não sei quem ela é, mas uma moça me falou, Ruth, essa moça aí, ela é astróloga, alguma coisa assim. Mas o que ela falou é verdade. Obrigada, Aline. Deus te abençoe. Força para você também, minha irmã. Entendeu? Mas aquela moça lá, o que ela tá falando é verdade. Não é mentira. Não é. Não é mentira, porque eu já ouvi várias pessoas que são técnicos em computação, que conhecem a coisa e estão falando a mesma coisa. Eu até tirei, depois que a menina me avisou, eu tirei, porque eu nem sabia quem era a fulana. Eu nem olhei, eu foquei na mensagem que ela trouxe. O alerta que ela trouxe, né? O alerta. Entendeu? Mas como é que fala? Voltando aqui, né? Aí ele falou, eu vi a cidade inteirinha, julho agora, final de julho. Eu já vi, não foi só ela não, é que como eu vi ela falando ali, e uma aparência muito boa, né? Eu nem olhei quem era fulana. Mas eu já tinha visto no YouTube outras pessoas, gente técnico na situação, falando sobre julho, entendeu? Falando sobre agora. Mas vamos aguardar, né? Deus tem poder de, né? Não é falando da Alexa, não. É falando sobre como é que diz? O apagão que vai haver na internet, né? O apagão que vai haver na internet. Então, meus irmãos, ele chegou, como eu disse, né? Tá falando do sonho. E ele disse que ele subia numa colina. E aqui não tem colina. Mas ele subia numa colina e lá ele via o meu pai falava para ele assim, vai por aqui. E quando ele olhava aquele campo lindo, o céu de brigadeiro, tudo perfeito. Então, meus irmãos, eu creio que Deus vai nos guardar. Eu creio. Em meio à terra arrasada, o Senhor nos guardará. Não vamos deixar de passar pela tribulação. Não vamos deixar. Mas o Senhor nos guardará. Então, eu quero deixar um recado para os irmãos que moram nos Estados Unidos. Em nome de Jesus,
Orem ao Senhor. Voltem para sua terra. Voltem para sua terra. Seja inteligente, seja sábio. É difícil aqui? Pois vocês vão sofrer muito mais aí. Porque o que está aí não é para vocês. O que vai acontecer com a América do Norte não é para americanos do Sul. Cada povo tem o seu quinhão para passar. O que vai acontecer lá não é para o povo de Deus. Deus está fazendo trombeta empurrar esse povo para fora. Quem tem entendimento está entendendo e está saindo fora. Agora, aquele que está olhando só para o din-din ou para a posição social que tem lá, vai se perder. Entendeu? Exatamente. Volte o quanto antes, pois o bicho vai pegar e não vai demorar. Hoje já foi inaugurado, né? O Cenourão foi lá inaugurar hoje. Entenderam? Não se esqueçam. Eu vi uma pessoa falando hoje, que o Cenourão, né? Ele é o mais alto nível, eu já sabia, mas falando que a Marina Abramovic, né? Deu uma declaração que ele é o mais alto nível da bruxaria, da magia no mundo. E que ele, presta atenção nessa informação, e que ele é o chefe da liderança das igrejas evangélicas ocultistas. Entendeu? Igrejas evangélicas ocultistas. Isso não é brincadeira. Ele é o líder dessa New Age, né? Nova era. Mas que quem puxa elas são as igrejas evangélicas. Por isso, a pastora dele, quando ora por ele, ela invoca um anjo. Eu não lembro de onde que é o anjo que ela invoca. Mas ela não invoca Deus. Ela invoca um anjo. E a palavra de Deus diz que nós não podemos invocar anjos. Então, meus irmãos, fiquem alertas. Quem tem ouvidos, como Jesus falou, em Marcos Jesus fala muito, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, abra o entendimento. Mais uma vez eu vou te avisar, como eu avisei aquela vez, para não irem para as passeatas. Eu avisei, não vão, que isso é um laço. Acabaram com a minha vida. Mas tá aí, ó. Todo mundo preso. Todo mundo lá, engaiolado, ganhando 14, 15, 17 anos de prisão por ter estado numa passeata. A mesma forma eu te digo, você que tá aí, clame a Deus e volte para sua terra, enquanto ainda tem uma esperança para você sair daí. Porque a situação aí vai ficar muito pior do que aqui. A situação aí nos Estados Unidos vai ser drástica, vai ser tremenda, tá? Vai ser tremenda. Irmãos, prestem atenção, fiquem firmes com Jesus, não vacilem para um lado nem para o outro. Vamos caminhar na firmeza da palavra do Pai. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que sabe da nossa condição. O Senhor é um Deus que ameniza nossas dores, os nossos desesperos, muitas das vezes. Porque nós somos falhos, somos humanos, temos sangue correndo nas veias, sangue quente que corre nas nossas veias. E muitas das vezes nós ficamos em desespero de ver tanta coisa acontecendo. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a atravessar. Nos ajuda a atravessar esses 627 dias para o término da geração da figueira. Nos ajuda a atravessar esse momento que vai ser um momento terrível,
vai ser um momento tenebroso. Mas nós sabemos que o Senhor estará conosco, o Senhor nos guiará. Os seus anjos vêm nos ajudar. Os seus anjos já estão combatendo nos ares e vão vir ajudar a igreja. Eu te peço pelos meus irmãos que aqui estão, guarda eles em nome de Jesus. Te peço pelos irmãos lá do YouTube, guarda eles em nome de Jesus. Prospera o caminho das famílias, prospera o caminho dos pais no ensino da tua palavra para os seus filhos. Prospera, Senhor, que o teu povo saia da farmaqueia, Pai. Ensina o teu povo, Senhor, abre a mente do teu povo para se abastecer daquilo que é natural. Sair, Senhor, de tudo que vem desse mundo, sair, Senhor, de tudo aquilo que quer arrasar com a nossa vida. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vem sobre nós, vem nos ajudar. Dá-nos a direção do que fazer, dá-nos a direção para o que e como proceder. Porque os momentos são tensos, o momento é mau, o espírito de Sodoma e Gomorra está aí, o espírito de Nimrod está correndo frouxo, Jezabel então está andando para tudo quanto é lugar. Pai, as trevas desceram sobre a terra. Nós somos pequenos pontos de luz no meio da escuridão, da nossa candeia se apagar. Mas nos ajuda a permanecer diante da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes, com os nossos pés firmados na rocha. Eu te peço nesse momento, prospera a despensa do teu povo, prospera o alimento do teu povo, que ao colocar farinha na panela, a farinha nunca termine. Que eles possam ver o saquinho de farinha sempre cheio. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, prospera a despensa do teu povo, em nome de Jesus. Prospera a saúde do teu povo, em nome de Jesus. Prospera o raciocínio do teu povo, em nome de Jesus. Prospera a habilidade manual do teu povo, em nome de Jesus, porque nós vamos precisar. Prospera, Senhor, os nossos pés. Prospera o nosso entendimento. Prospera a nossa audição para que nós possamos ouvir a tua voz. Possamos, Senhor, ouvir a trombeta chamando o nosso nome. Prospera-nos, Senhor. Prospera-nos. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Em nós não há merecimento, mas eles são todos de Cristo Jesus, o Nazareno. Te louvamos no nome do teu Filho. Amém e amém. Irmãos, fica firme com Jesus. A tribulação vai começar a apertar muito. Aguenta firme. Leva tudo em oração. Tudo. Tudo que você for fazer, leva em oração. Não faça nada. Nem para fazer almoço. Você vai lá e ora. Ora. Senhor, prospera o alimento na minha cozinha. Que a minha cozinha transborde em alimento para que dê para mim e para a minha família. Não deixa, Senhor, começa a orar sobre o teu alimento. Entra, se preciso for, coloca teu alimento no chão ou na mesa, põe as mãos em cima e ora. Para que o Senhor prospere. Cada vez que você for no mercado, você ore. Senhor, prospera para que eu possa trazer além da medida que eu preciso para poder guardar. Prospera o que tem no meu bolso, faz o preço cair lá dentro daquele mercado e que eu possa trazer na beleza da tua santidade, eu ser abençoada e aquele alimento eu poder trazer aquilo que eu preciso guardar. Você crê no poder de Deus? Eu creio. Eu creio.
Deus não vai desamparar o seu povo, Deus vai fazer milagres. Entendeu? Então, meu irmão, presta atenção. Tá na hora de você começar a exercitar o dom que é Haiti. Tá na hora de você exercitar a fé. Tá na hora de você saber que aquele que nos colocou aqui para sermos a geração que virá o rei voltar, ele vai nos sustentar debaixo da sua destra. Ele vai nos sustentar. Mas você precisa crer. E você precisa estar dentro dos conformes da palavra. Não brinca de ser crente, meu irmão. Não brinca de ser crente. Saiba disso. Não é momento de brincar. É momento de assumir a tua posição. Entendeu? Assuma a tua posição em Cristo Jesus. Porque Ele vai guardar o povo dele. Ele vai guardar. Fica firme com Jesus. Seja arauto do Senhor. Seja arauto do Pai. Leva essa mensagem para frente. Vai e anuncia que Jesus está voltando. Você precisa ser um arauto. Amém? Fiquem na graça de Jesus. Que o Pai abençoe a todos. Amém e amém.